Então, pessoal, vamos fazer mais um exercício, tá? Explorando os conceitos que a gente estudou até aqui. A figura mostra a secção transversal de três cilindros idênticos homogêneos. Determine a coordenada do centro de massa, as coordenadas do centro de massa, x do centro de massa e y do centro de massa. Os cilindros apresentam secções circulares de raio 1 metro cada um. Então, o raio do cilindro é de 1 metro. Bom, como tem esse problema tem uma simetria, né? Os cilindros eles são idênticos e são homogêneos, ou seja, a massa é igualmente distribuída por todas as partes do cilindro. Isso significa basicamente que a gente pode esquecer os cilindros, tá? E considerá-los como sendo localizados, toda a massa de cada um deles estivesse localizada bem no centro geométrico deles por causa da simetria do problema, tá? Por exemplo, sei lá, para justificar esse raciocínio, imagine uma seção circular. Suponha que isso é um círculo perfeito, certo? E a gente agora vai aplicar o mesmo raciocínio que a gente tinha feito lá para o triângulo, a gente vai aplicar para esse círculo aqui. Então você pega essa porção aqui, tá? E pegue ao mesmo e considere também uma porção idêntica, só que voltada para o outro lado. As porções são idênticas, o círculo foi partido bem no meio, tá? Então, o centro de massa da parte azul deve estar em algum lugar aqui e o centro de massa da parte preta está bem aqui. Mas como as duas têm a mesma massa, por causa da simetria do problema, eu parti o cilindro bem no meio, necessariamente o centro de massa das duas está no ponto médio, ou seja, está em cima da reta que parte a seção circular ao meio, certo? Aí você pode entender esse raciocínio, você estender esse raciocínio, você vai concluir que o centro de massa necessariamente está em cima dessa reta. Aí o que você faz? Você pega e gira o seu cilindro e divide ele de outra forma. Por exemplo, passa um círculo bem aqui assim, passa uma reta bem aqui assim e divide ele entre pedaços. Um pedaço para cá e outro para o outro lado, de tal forma que essa porção de massa aqui seja idêntica a essa porção de massa aqui, amarela. Bom, amarelo não é uma cor boa, deixa eu pegar mais uma. Coloquei verde. Essa daqui, né? Então, onde é que está o centro de massa das duas porções, a vermelha, né, com a verde? Poxa, necessariamente vai estar bem no ponto que as divide, né? Então aqui está o centro de massa. Se você fizer a mesma coisa para todas as seções, você vai concluir que o centro de massa está em cima dessa reta aqui. Ora, mas se ele tem que estar em cima dessas duas retas ao mesmo tempo, ele só pode estar no centro geométrico. Então o centro de massa de uma seção circular homogênea está bem no centro do círculo, e é isso que está acontecendo com os três triângulos aqui. Tá? Eu não sei quanto é a massa, eu vou chamar aqui de massa M. A massa do outro cilindro, do cilindro 2 e cilindro 3 também são M. Então o que a gente tem que fazer? A gente pode, por simetria, a gente já sabe onde é que está o X do centro de massa. Quanto é que é o X desse centro de massa aqui? Bom, eu tenho massa em X igual a 0, que é a massa M. Tenho uma massa em X igual a menos 1 e tem uma outra M em X igual a mais 1. Necessariamente o X aqui vai ser 0. Né? E o Y vai ser por aqui assim. Né? Mas vamos calcular para a gente ver se o X é 0 mesmo. Né? Quais são as coordenadas? Bom, esse ponto aqui, bom, esse eu não sei ainda, né? Esse aqui a gente ainda tem que calcular. Mas esse ponto tem coordenadas 1 no X e 0 no Y. Esse outro ponto tem coordenada menos 1 no X e 0 no Y. Já o terceiro ponto é tal que, como o raio do cilindro é 1, então daqui para cá é 1, daqui para cá também é 1, e isso aqui vai ser 2. Né? Assim como essa distância, deixa eu fazer de azul. Então essa distância aqui vale 2, essa distância aqui vale 2 e essa outra vale 2.
né? Então esse é um triângulo equilátero de lado 2. Quanto é a altura de um triângulo equilátero de lado 2? Você pode usar o teorema de Pitágoras aí se você quiser, mas eu já lhe digo a resposta. É L raiz de 3 sobre 2. Então vai ser simplesmente raiz de 3. Então esse ponto aqui tem 0 no x e raiz de 3 no y, tá? Se você tiver com dúvida nisso, faça esse cálculo, tá? Esse cara é 2, esse cara é 2, esse cara é 2. Aqui é 90 graus, aqui é 60 graus e essa é a altura. Você vai encontrar aqui h é a raiz de 3, tá? Você pode, por exemplo, como a gente já sabe, esse lado aqui é 2, mas e a altura também é mediana, ou seja, a altura divide o lado bem ao meio. Então isso aqui é 1. Ou seja, h ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Dá para ver diretamente que o h, né, a altura aqui é raiz de 3. Tá? Então vamos lá para o cálculo do x do centro de massa. Vai ser a massa da partícula 1 é m, a posição, o x do centro de massa é menos 1. Aliás, deixa eu colocar isso em outro lugar aqui. Acho que faltou. Ah, tá. Não é nada relevante, não. Posso simplesmente apagar aqui. Bom, então a partícula 1 tem massa m, posição x, o x1 é menos 1. A partícula 2 tem massa m e o x do 2 é 0. E a partícula 3 tem massa m e o x dela é 1. Dividido por m da partícula 1 mais m da partícula 2 mais m da partícula 3. Isso aqui vai dar menos m mais m, essa coisa toda vai dar 0. E o y do centro de massa vai dar quanto? Bom, vamos lá. A partícula 1 tem massa m e o y dela é 0. A partícula 2 tem massa m e o y dela é raiz de 3. A partícula 3 tem massa m e o y é 0. Né? M1 é m, M2 é m e M3 é m. Então isso aqui vai dar, isso é 0, isso é 0. Deu m raiz de 3 sobre 3m, que dá raiz de 3 sobre 3, tá? Então esse é a posição do centro de massa do problema 28. Beleza? Tem outros problemas. Esse problema aqui é do livro Física Clássica, do Caio Sérgio Calçada, aquele que eu apresentei para vocês na bibliografia. Vale a pena dar uma lida nessa parte aqui do volume 1, e é bem interessante e é bem útil, tá? Aliás, acho que é o volume 2 do Caio Sérgio Calçada. Pelo menos na edição antiga, tá? Você tem que dar uma olhada na parte de... Mas ele tem um capítulo só devotado a momento linear, centro de massa, esses assuntos.